Tem que lavar a louça. Sabe que não vai dar aula. Júlia. Que, mãe? Ó, a fotinha que eu mandei para seu pai. Você? Massa, né? Olha o Tia Raul. Gatinhos. Eu adoro meu peixinho. De quem é esse carro? De sim. De quem? Pedro Henrique. Quem? Pedro, tia amiga. Olha aqui. Por que tá aqui? Para não ficar na rua. Olha aqui. Mas por que tá indo? Por que não tá dentro de casa? Não tá lá Como na é, caixinha? olha? Ficou mesmo. Mãe, por que não tá na caixa, amiga? Ah, mas essas roupas não valorizadas. Só com macacão. Eu não botou o macacão? Ei, mãe, por quê? Porque não tem espaço lá, ué. Mas Pedro tá aqui? Sim. Ai, ai. Ai, se Deus quiser, eu vou conseguir. Né, Pedro? Ontem a noite ela sangrou. Deve que eu cutuquei. Vou comprar um cachorrinho. É uma falha minha não responder, mas assim, recebi que programar pra Luna! e a malhação é. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem, gatíssima? Tudo, e você? Ótimo, melhor agora, graças a Deus. Ótimo, ótimo. Amanhã já é quarta, né? Meu Deus, a semana tá voando.
Vamos esperar mais um pouquinho, ver se o povo chega, né? Tá. Já é 10h40. Murilo, Gabi, bom dia. Bom dia. Liguem as câmeras. Só a Luna que tá aí, ó. Com a câmera ligada. Muito bem, Gabi. Bia. Muito bem, Murilo. Show de bola. Muito bem, Bianca tá na área. Gosto sim, ó. Um monte de gente bonita, enfeitando a tela do meu computador. Pedra Grise, Viçosa chegando. Vamos ligar as câmeras. Calma aí, tia, já ligo já. Uhum. Ótimo. Pedro de visual novo, cabelo cortado. Top. Ana Beatriz. Gabi tá aí. Bianca tá aí. Cauã Almeida. Não. Teste também não. Felipe também não. Eduardo também não. João Vitor. João Vitor sempre chega às vezes atrasado. Vou deixar dele branco, depois eu... Lara. Laísa. Luna. Matheus. Murilo tá aí. Pablo não. A Grise sim. Viçosa também. Vinícius hoje faltou. Yasmin faltou. Lembrando, tá, gente, que a tia tá avaliando a participação online também, tá? De vocês. Bom, estávamos falando a aula passada, né? Da África, não é isso? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de clima e vegetação da África. Então, deixa eu passar um videozinho primeiro para vocês aqui. Compartilhou? Sim. Sim. Sim.
Bom, pessoal, diante desse vídeo que eu acabei de apresentar para vocês, a que conclusões vocês podem chegar em relação à África quando a gente fala um pouquinho de clima e vegetação? O que a gente pode entender sobre o clima e a vegetação da África? Hein? Como que é a vegetação da África? Tropical. Como que é a vegetação da África? Árido, seco. Árida, seca, mas tem mais coisa. Que há uma variação muito grande nas formações vegetais ali da África. O vídeo mostra ali as florestas tropicais, as savanas, né? As plantas xerófitas de regiões mais secas. Tá? Então, quando a gente faz essa análise, né, a gente vê que a África ela tem uma grande diversidade de vegetação. E essa diversidade de vegetação, ela acontece por quê? Porque há uma variação climática. E a gente sabe que o clima,
para poder se definir o clima, a gente sabe que precisa definir através dos elementos, como temperatura, precipitação, pela pressão atmosférica, pelo vento, mas principalmente existem alguns fatores que influenciam, então, nessa modificação do clima, né? Que é as massas de ar, a latitude, né? Ali o relevo, a continentalidade, a maritimidade. Os locais mais próximos ao mar são os lugares onde eu tenho mais umidade, né? Mais afastado, no interior do continente, tem menos umidade. Por isso que a África, quais são os tipos climáticos da África? Observe no livro da página 11. Pega o livro de vocês na página 11. Equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e frio de montanha. Isso, ó. Equatorial, tropical, desértico, semiárido e frio de montanha. Quando eu analiso todos esses tipos de clima, eu chego à conclusão que a grande maioria dos climas da África, posso classificá-los em climas quentes ou climas mais frios? Quente. Quente. Deixa eu diminuir, deixa eu parar a apresentação, depois eu passo outro vídeo para vocês. Espera aí, deixa eu me sintonizar aqui uma coisa. Matheus entrou. Deixa eu tirar a falta dele. Laísa também entrou. Pedro, Laísa, Murilo já estava, Grise, só os dois. Ótimo. Então, eu classifico a grande maioria, né, do território africano é coberto, então, por climas quentes, climas cálidos, né, como diz o outro. Agora, por que será? Vamos analisar, ó, na página 11, temos um mapa de clima da África. Por que será que a grande parte do continente tem climas quentes como sendo predominante? O que faz com que o continente africano tenha climas predominantemente quentes? Analisando esse mapa ali, vamos fazer uma leitura de mapa. O que faz com que a África tenha um predomínio de climas quentes? Ele está no centro da linha do Equador. E quanto mais para o Equador, tá? Isso mesmo. Por que ali, ó? Porque as terras da África, ela se estende, né, do norte do Trópico de Câncer até ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, a África, ela está localizada entre os trópicos. Então, eu tenho o Trópico de Câncer, Equador e o Trópico de Capricórnio. E essas áreas que estão entre os trópicos, ela está localizada em qual zona climática ou de iluminação? Porque vocês lembram quando eu falei para vocês lá no 6º ano que existem vários paralelos, mas 5 deles principais cortam a Terra, que é o Círculo Polar Ártico, o Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico. Desses 5, 3 cortam a África, que é o Equador, o Câncer e o Capricórnio. Então, ele está entre os trópicos. Qual é a zona de iluminação, então, que abrange toda essa área que está entre os trópicos? Vocês lembram? Lembra? Não. A zona tropical ou intertropical, que é a zona mais quente. Por essa razão, então, nós temos, então, uma grande diversidade de clima ali na África.
tá? Então, o equatorial, tropical, o desértico, o semiárido, essas áreas ali, ó, de clima desértico e semiárido, são áreas onde eu tenho pouco índice pluviométrico, ou seja, pouca quantidade de chuva, são áreas mais afastadas do continente, o relevo influencia, porque diminui as passagens da massa de ar. Que isso, Matheus? Diminui as passagens de massas de ar, né, para adentrar ao continente, e aí tornando, então, um clima um pouco mais seco. Então, o continente africano, ele possui cerca, então, de mais de 7.000 quilômetros de extensão no sentido norte-sul, o que corresponde, então, a mais de 30.000 quilômetros quadrados. E todos eles, praticamente, né, climas quentes. Com exceção da onde? Onde eu tenho um clima um pouco mais frio? Onde eu encontro o clima frio na África? Equatorial. Onde que eu encontro o clima frio ali na África? Tem aqui no mapa aqui, tem um frio de montanha, que é um pouco mais pro norte. É lá no leste da... Exatamente. Na parte leste ali da África, né, que é onde está localizado as áreas de montanha. Peraí. Eu vou levar vocês para lá. Ó, veja bem. Encontrem ali. Vamos ali na página 4. Qual é a relação que vocês fazem com o mapa da página 4 com o mapa da página 11? Qual a relação? A altitude e a variação climática. Exatamente. Porque quanto maior são as áreas de mais elevação, as montanhas, né? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, a gente vai ver essas temperaturas somente onde? Nas áreas de montanha, as baixas temperaturas. No topo da montanha, né? No sopé dela ali, na base da montanha, não vai ser tão frio quanto, né? Mas no topo dela. Agora, na sua grande maioria, a África é predominantemente de clima quente, tá? E ali na página 12, nós temos ali, ó, África, vegetação. Então, também nós temos vegetação de altitude, a floresta mediterrânea, a savana tropical, savana africana. E olha só, a gente viu no vídeo que a África, ela tem essa grande diversidade de vegetação, mas também nós vimos que ela tem uma grande diversidade de quê? De animais, gente. A fauna e a flora é riquíssima, né? Coisas que muita gente vê que a África é tão pobre, só pensa em pobreza, mas ela tem lugares maravilhosos, né? Uma quantidade, né, de animais muito diferente, né, que a gente não encontra em qualquer lugar, né, mas infelizmente a gente vê também pobreza. Temos coisas lindas, mas também nós temos pobreza. E ali nós temos então, né, os diferentes tipos de vegetação que são propícios para os diferentes tipos de clima. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Os diferentes tipos de vegetação. Quais são? Olha só. Deixa eu... Aqui. Botar aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Tá compartilhando para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então, olha só. Os principais biomas ali, africanos.
Em virtude da ampla diversidade climática, o continente africano apresenta uma grande diversidade de biomas, de vegetações. Então, nós temos aqui, ó, a floresta equatorial. Veja bem. Agora, vocês vão ficar acompanhando comigo no mapa da página 11. Página 11, nós temos, então, o tipo climático. Esse que está de verde, ele é propício para qual tipo de clima? Qual é o tipo de clima aqui? Mediterrâneo? Equatorial. Equatorial. Equatorial, muito bem. Essa área aqui é a área de clima equatorial. Qual é a vegetação que se desenvolve no clima equatorial, então? Qual é a vegetação? Floresta equatorial. Floresta equatorial. Muito bem. Então, olha só. Eu já volto lá. Ó, aqui nós temos a floresta do Congo. Essa floresta do Congo é a segunda maior floresta tropical do mundo, porque já está nessa área de clima tropical. Tá? Mas antes de falar da floresta tropical, eu vou falar com vocês um pouquinho do equatorial, que eu não coloquei ali. Quais são as características do clima equatorial? Matheus, fala para mim quais são as características do clima equatorial. Nós já vimos que ela está localizada aonde? Na faixa central da África. E quais são as características desse tipo de clima? Uma vegetação. Assim, eu não sei dizer muito bem, não, mas que eu saiba, assim, é uma vegetação, tipo, bem. Como eu posso dizer? Bem florada, entre aspas, não tem? Também. Deixa eu ver aqui no outro mapa. E também tem rio, né? Posso falar, professora? Pode. Tá aqui no livro, na verdade. São as florestas pluviais tropicais, também denominadas florestas equatoriais. Tá aqui no livro, na verdade, eu tô lendo. Sim. Deixa eu puxar aqui. Isso. Olha só. Pode falar também, tia? Pode. A floresta do Congo é a que melhor representa e as árvores são de até 50 metros de altura. Então, a floresta equatorial é uma floresta bastante densa, exuberante, assim como a floresta amazônica. A amazônica, ela é um tipo de floresta equatorial, característica desse tipo de clima. O que a gente vê nesse tipo de floresta? Ela é fechada, tem árvores de grande, pequeno e médio porte. E aí, o que acontece com esse tipo de formação vegetal? As árvores, elas possuem uma bastante diversidade de espécies vegetais. Ali, nós temos um lugar com bastante umidade. Por quê, gente? Porque quando o sol ele bate diretamente na copa, né, desse tipo de vegetação. Então, ele vai bater na copa, não vai bater diretamente no solo e vai deixar o solo mais úmido. Onde eu tenho predomínio de uma floresta equatorial, né, fazendo paralelo com o Brasil, nós temos a floresta amazônica. Então, onde nós temos esse tipo de floresta equatorial, o tipo climático ali é um tipo de clima onde tem bastante chuva, né? O índice pluviométrico é elevado, ele gira em torno de 2.000 a 2.500 milímetros anuais. Por que isso acontece? Pela grande quantidade de evaporação que se tem, pela grande disponibilidade de vegetação que tem nessa região. Tá? Árvores com mais de 50 metros de altura. Então, a vegetação ela é rica e exuberante, onde tem a floresta equatorial. Por esse motivo. Por quê? Porque tem um grande índice pluviométrico.
grande quantidade de chuva, chuvas abundantes em relação a fortes evaporação pela quantidade de chuva. Entendido até aí? Hã? Sim. Sim. Sim? Muito bem, então. A floresta tropical úmida, né, está nessa área de clima onde predomina... Está nessa área onde predomina qual tipo de clima? Ó, observando ali. Qual tipo de clima que prevalece ali? A floresta tropical úmida. Que tipo de clima? É o clima? Toda essa parte aqui, ó, que tá junto... É a floresta Que clima que é, galera? Semiárido, professora. Não. Não é o semiárido, não. Ou, Olha ali tropical. no livro de vocês. Olha ali no livro de vocês. Que tipo de clima que é? Sabe? Ah, clima. Tropical. Então, eu tenho ali, depois do equatorial, nessa faixa aqui, eu tenho quem? O clima tropical. Não é isso? Quais são as características do clima tropical? Quais são as características do clima tropical? Fala para mim. As temperaturas... Pode falar, Murilo. As temperaturas médias mensais ficam entre 18 e 25 graus e existe maior amplitude térmica anual em relação ao clima equatorial. No interior do continente, o clima é tropical semiúmido, pois apresenta duas estações bem definidas: verão acentuado e chuvoso, e inverno moderado e relativamente seco. E olha só, o que eu observo? Que eu tenho a floresta tropical úmida, mas também nessa mesma área de clima tropical, eu tenho quem? Outro tipo de vegetação. No clima tropical aqui eu tenho a tropical úmida, onde tem mais umidade, né? Por quê? Porque está perto da floresta aqui, né? A floresta do Congo. E tenho essa outra área aqui, que é uma região de quê? Olha. Planaltos, eu acho. É uma região que predomina o quê? Também as savanas. A savana africana, ela se desenvolve nessa área de clima tropical. É um clima quente, com a variação de temperatura entre 18 e 20 graus, né? 25 graus, né? Tem também umidade próximo ao litoral, tem umidade por ter essa umidade. Também tem um índice pluviométrico, né? Elevado, né? Não é tão grande quanto a equatorial, mas tem chuvas. E as savanas? Quais são as características da savana? A savana é uma vegetação típica das regiões de clima tropical que apresenta uma estação seca bem definida. A savana africana é composta de árvores esparsas, né? Elas são espaçadas, gramíneas, né? Arbustos, né? Nessas áreas ali, nessa área das florestas tropicais, né? Também tenho árvores grandes, tá? Também bastante densas, não como a equatorial, mas também eu tenho aqui, por exemplo, né? Nós que temos o clima tropical aqui, né? Qual o tipo de floresta que a gente tem aqui? A floresta. Nós temos a floresta amazônica, mas aqui nós temos quem? A mata. Que hoje nós temos um pedacinho bem pequeno dela. Qual é? Mata Atlântica? Atlântica, né? Então a gente vê ali um pedacinho dela ainda. Então a gente vê a exuberância dela também. Por quê? Porque está na proximidade do litoral, recebe, né, a maritimidade que vem carregada de evaporação,
né? Junto com a evaporação das árvores, né? Então, também tem árvores desse tipo no clima tropical. Mas tem áreas mais secas de gramíneas, que são mais afastadas, porque recebe influência da continentalidade, né? Então, nas savanas, encontramos, então, uma rica fauna, como os leões, elefantes, zebras, girafas, entre outros animais, como mostrou no vídeo, né? Mas também temos áreas de estepes africanas. O que são as estepes? As estepes são os tipos de vegetações que se desenvolvem em qual área? Em qual tipo de clima? Ó, vamos puxar os dois mapas. As estepes ali. Estepes ou pradarias? Ela está de verdinho. Aonde está o verdinho? Verdinho não, de amarelo. Onde tem ela ali de amarelo, qual é o tipo de clima que prevalece? Olhando no mapa de clima. Vou colocar a prova para vocês fazerem análise de mapa. Fazer leitura cartográfica. Qual é o clima, tipo de clima, onde as estepes se desenvolvem? Olha no mapa, gente, ali da página 11, é simples. Qual é o tipo de clima? Semiárido? É o clima semiárido. O clima semiárido, quais são as características do clima semiárido? Aqui. Quais são as características do clima semiárido? Em relação à temperatura, em relação ao índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva. Como que é? Irregularidade de chuvas, escassez. Exatamente. Irregularidade, falta chuva. Por que há pouca chuva? Porque tem pouca umidade no ar, né? Então, se tem pouca umidade no ar, tem pouca chuva, e aí deixa os dias ainda mais quentes. E aí, lembra que eu já falei com vocês que nos desertos, durante o dia, é muito quente. Mas à noite, o que acontece? Esfria muito. E eu já disse o porquê que isso acontece, né? Bom, pessoal, já é 11h13. Aí, a próxima aula, a gente retoma um pouquinho. Mas só que antes de retomar, eu vou falar um pouquinho da prova com vocês. Deixem para fazer a prova depois da aula, tá bom? Ok? Ó, então, eu vou fechando a nossa aula, que já é 11h13, né? Já estou vendo que tem gente aí que já está com fome, angustiado, né? E é isso aí. Qualquer dúvida, estou aqui. Só entrar em contato. Beijos e um queijo. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.